Eu sou o professor Paulo Romeiro, do Centro de Educação, Filosofia e Teologia da Universidade Presbiteriana Mackenzie. E este é o programa Redescobrindo a Reforma, produzido pela TV Mackenzie para comemorar o aniversário de 500 anos da Reforma Protestante. Foi em 31 de outubro de 1517 que Martinho Lutero, segundo muitos historiadores, pregou suas 95 teses na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha. Com isso, Lutero conclamava a todos para uma volta à centralidade da palavra de Deus na pregação e também na prática da vida cristã. Mas a reforma não influenciou apenas as questões religiosas. Ela teve implicações também econômicas, políticas e sociais, contribuindo grandemente para a educação e as artes ao mesmo tempo. E hoje, para tratar ainda de aspectos tão importantes da reforma protestante, nós temos aqui conosco a nossa convidada, a professora doutora Lídice Meyer, que é professora do programa de pós-graduação em Ciências da Religião da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Professora Lídice, é um prazer muito grande recebê-la no programa, contar aqui com uma voz feminina e também com a sua habilidade de pesquisadora. Muito obrigada, doutor Paulo. Para mim que é uma grande honra estar aqui, poder falar um pouquinho da minha experiência, não só com a Igreja Luterana, mas também com a Igreja Presbiteriana. Então, professor, gostaria de começar fazendo uma pergunta que eu também estou curioso para saber a resposta. Por que o seu interesse em pesquisar e estudar sobre o protestantismo rural? Esse é um interesse muito particular, realmente, né? Primeiro que eu sou um pouco oriunda de mundo rural também. Eu sou descendente desse mundo rural, apesar de ter nascido na cidade do Rio de Janeiro. E eu acho que uma coisa muito importante que poucos sabem é que a primeira igreja luterana em solo brasileiro, ela ocorre no mundo rural. Ela vai acontecer em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro. Essa igreja é fundada em 1857, num local onde, naquele momento, ainda era um momento de vida rural, de agricultores. Pois é, professor, eu também nasci na zona rural, no sul de Minas. E eu me lembro, por exemplo, não apenas na minha infância e adolescência, mas até em toda a história do Brasil, desde o início, houve uma predominância muito acentuada do catolicismo romano. E uma pergunta, acho que cabe aqui também como é que a mensagem, né, do protestantismo ou da reforma protestante, como é que ela foi recebida no meio rural? Ok. Eu vou só pedir licença para voltar um pouquinho além, antes de tudo isso, antes de começar essa mensagem no mundo rural. Como eu estava comentando, a primeira igreja protestante no Brasil, igreja formada mesmo, luterana, ocorre em Nova Friburgo, no mundo rural, no interior do Rio de Janeiro. Mas como é que acontece isso? Ainda não é uma igreja de missão. É uma igreja para os imigrantes que já existiu em Nova Friburgo. Poucos sabem também que os primeiros imigrantes que vêm luteranos ao Brasil chegam em 1819, já são 300. Só que não tem um pastor com eles. Só em 1824 que chega um outro grupo que já estava também em Niterói, que vem ajudar esse grupo que já estava em Nova Friburgo. E esse grupo, então, de alemães, que traz consigo um pastor, que é o Frederick Oswald Sawyer Brown, que vem a ser meu tataravô. Que interessante, professor. Daí que vem todo esse interesse também, né? Após Sawyer Brown, então ter um outro pastor que dá prosseguimento ao seu trabalho, é o John Gaspar Meyer. E uma coisa muito interessante também, que nessa igreja em Nova Friburgo vai acontecer uma inter-relação entre protestantes e luteranos. Desculpa, entre presbiterianos e luteranos. Sim. Como assim? O primeiro pastor presbiteriano a chegar em Nova Friburgo foi o John Kyle. Kyle chega em Friburgo e, claro, ele vai começar ainda um projeto de missões. E aí que começa o evangelho, então, a ser direcionado por missões para o mundo rural. Kyle foi um deles. É outro, Blackford mesmo, já tinha se chamado também quando ele vai fundar Brotas, a igreja de Brotas também, sim, e assim por diante. No interior de São Paulo. E o que acontece de interessante em Nova Friburgo? Você tem, então, um templo já organizado desde 1857, ou seja, 2 anos antes de Simonton vir ao Brasil. E quando, então, esse primeiro missionário que chega em Friburgo, que é o John Kyle, presbiteriano, ele vai se utilizar do templo luterano. Faz amizade com John Gaspar Meyer, que é meu tataravô, né? Que vai também estar colaborando com essa evangelização do mundo rural de Nova Friburgo.
Nova Friburgo foi uma das igrejas, digamos assim, que houve essa possibilidade de implantação no mundo rural. O mundo rural começa a ser evangelizado justamente porque o mundo urbano não recebeu o presbiterianismo de uma forma muito amigável, podemos dizer assim. Não foi tão acolhedora, exato. Por quê? Porque aqui no mundo urbano você já tinha a presença muito forte dos párocos católicos, você tinha a igreja ligada ao Estado. Sim. Então a recepção não foi tão fácil. Com a ida para o mundo rural, encontrou-se um ambiente bem mais propício à evangelização. E assim, logo então, após a chegada de Blackford, nós podemos dizer que já começa a ida desses protestantes, principalmente presbiterianos, para evangelizar o mundo rural brasileiro. Professor, existe alguns pontos de contato entre o pensamento de Lutero e o protestantismo rural no contexto brasileiro? Essa pergunta, logo depois do nosso intervalo. Fique aí, a professora responderá. Estamos de volta no programa Redescobrindo a Reforma, hoje entrevistando a professora doutora Lídice Meyer, do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Professora, no bloco anterior ficou uma pergunta aí para ser respondida, e eu vou aqui repeti-la, talvez não com as mesmas palavras, mas qual é o ponto de contato que existe entre a teologia de Lutero e o protestantismo rural no contexto brasileiro? Perfeito. Então, Paulo, quando a gente começa a entender esse protestantismo rural e perceber que realmente ele só se forma em locais onde não há necessidade de uma teodiceia de contraste com a Igreja Católica, com a teologia católica, nós observamos que é muito mais possível criar uma teologia que se aproxima mais da Igreja Luterana do que da Igreja Calvinista. Por quê? Porque a Igreja Calvinista ela é criada também dessa forma, de uma forma de contraste com a Igreja Católica. E foi assim que os missionários chegaram no Brasil. Os missionários chegam no Brasil, são mal recebidos pela Igreja Católica. Sim. E aí pior ainda, né? Você cria mais ainda esse contraste. Mas no mundo rural, em alguns locais onde não existe a presença do padre, você consegue não ter essa necessidade. E o que acontece então? Você até recria ou reformula até mesmo os conceitos de rituais e simbologias protestantes ou presbiterianas. Por exemplo, o batismo, a Santa Ceia, a profissão de fé. São situações onde você tem uma nova roupagem colocada. Por isso houve uma facilidade maior. Sim, há toda uma relação. Por exemplo, vamos começar, por exemplo, pelo batismo. O batismo, normalmente, é visto de forma diferente na Igreja Luterana como na Igreja Calvinista. Na Igreja Luterana, o batismo, a água do batismo, ela não tem poder, a não ser que ela se relacione com a palavra de Deus. Essa é a ideia de Lutero. E aí ela deixa de ser água. Ela passa a ser uma água com potencialidade revivificadora, regeneradora. Okay? Então ela está muito mais próxima realmente da ideal católico do que do protestantismo presbiteriano, que é a ideia de símbolo apenas. Ela não é símbolo, é também sinal. Então o que acontece no mundo rural? No mundo rural a água também é um elemento extremamente importante, porque é ele que vivifica os campos da agricultura do qual eles dependem. Exatamente. Eles que vão também fortalecer o gado, ele que vai dar o peixe para o consumo diário. Então a água ela já é um símbolo de vida. Quando ela é trazida para o contexto de batismo, ela recebe então um significado redobrado. Então ela é realmente uma água especial. Ela acaba se apropriando de toda essa simbologia juntamente com a palavra de Deus e ela se torna uma questão de revivificação, de nova vida realmente. E o símbolo da água nas escrituras, né, do começo ao fim, é muito forte também. Riquíssimo, né? Aparece com muita ênfase. Em todas as culturas. Do começo, do princípio ao fim das páginas da Bíblia, né? Outra questão interessante ligada ao batismo é que existe a presença de padrinhos. Que interessante. Que é outra questão também, que
para Lutero era imprescindível. Para Lutero você levava a criança, os pais deveriam trazer a criança para apresentar, mas os padrinhos deveriam assumir o compromisso de ajudar na criação dessa criança para que ele crescesse nos caminhos de Deus. E dentro da educação, bem esse plano educacional de Lutero. Dentro da igreja também, do mundo rural, existe a figura do padrinho. Isso é uma herança do compadresco do catolicismo. Certo. Onde você tem essa relação vicinal dos vizinhos, onde um colabora com o outro e todos, na verdade, são grandes irmãos. O que é causado também pela endogamia, né, de lugar. Todos casam entre si também, né? Primo com primo, primo com tio. E assim, com isso, acaba você criando também um parentesco, não só de crença, de fé, por serem todos protestantes, mas de sangue, de carne. Interessante. Então, o padrinho acaba acontecendo também. Interessante o papel da religião para unir, para influenciar os laços familiares. São muito interessantes. É muito importante. E, professor, um outro assunto que eu creio que é muito importante também, em se falando de protestantismo rural. Qual foi o espaço da música? Porque nós sabemos que Lutero, ele era um homem muito voltado para a música, ele tinha muito talento para a música, né? E ele mesmo compôs músicas, né? É aí um hino muito famoso que ele colocou uma letra, que é o Castelo Forte, né? Que é o grito, o brado de guerra, não vou dizer brado de guerra, mas um brado da reforma protestante. Como é que é essa inserção da música no meio rural, né? No protestantismo rural? Muito forte, né? É interessante quando a gente lembra que alguém escreveu, inclusive, que os hinos de Lutero converteram mais pessoas do que as prédicas e os livros dele. Olha que interessante. Para Lutero, a música realmente é tão importante que ele mesmo compôs vários dos hinos. E quando observamos o inário composto por Lutero, observamos uma característica muito interessante. A grande maioria dos hinos, ou seja, a maior quando se separa-se por temática, os hinos que têm a temática que contém mais hinos, podemos chamar assim, é a temática sobre a vida futura, sobre a pátria celestial. E é exatamente esta temática que tem a sua preferência dentro do mundo rural brasileiro também. O mundo rural brasileiro herda também desse catolicismo de raiz um sentimento muito messiânico, nessa espera do retorno de Cristo e também do milenarismo. E com isso, esses hinos que tratam da volta de Cristo, esses hinos que tratam da vida no céu, do caminho para o céu, da peregrinação na terra, são os hinos que são muito mais amados por esse mundo rural. São hinos que até hoje são os mais queridos. E nisso também vemos um ponto de contato grande aí com a teologia de Lutero. Professora Lides, como é a cosmovisão do cristão de protestantismo rural? Essa pergunta a professora responderá no próximo bloco. Estamos de volta no programa Redescobrindo a Reforma e repetindo a pergunta aqui para a professora Lidice, qual é a cosmovisão do cristão no protestantismo rural? Certo. Como é que ele se comporta? O protestantismo rural, ele recebe, então, toda essa cosmovisão de um catolicismo de raiz, que seria esse catolicismo difuso que existe no nosso colono, que não tinha ainda a presença do padre, mas já tinha uma religiosidade que vem com ele, desde que ele vem da terra lá de Portugal e dos outros lugares. E o que acontece? Ele é reorganizado dentro das ideias do protestantismo, né? Ele é todo reformulado. Então você vai manter muito dessa cosmovisão, desse catolicismo de raiz. Uma delas é justamente essa questão de que a natureza não é decaída. A natureza, ela é obra de Deus, e é interessante que Lutero também considera assim, e ela é
instrumento de Deus para o homem também. Deus age através da natureza. O cristão do mundo rural, esse protestante, no caso presbiterianos principalmente, mas também metodistas, algumas outras igrejas que também chegaram Sim. nesse mundo rural, você observa isso, ele consegue desde pequeno, por exemplo, aprender a ler nos sinais da natureza o que Deus tem a dizer para ele. Então, os sinais no sol, na lua, Sim. o canto de alguns pássaros, o fato do céu estar mais anuviado ou não, isso tudo, na visão do cristão, são sinais de Deus. É Deus falando ao agricultor, Deus dizendo se vai chover, se não vai chover, É verdade. que planta que ele pode plantar. As fases da lua. As fases da são lua é uma importantes. coisa muito importante. E porque esse cristão, ele redefine, como sendo, se a lua foi criada por Deus, Deus fez ela com essas fases para que a gente soubesse. Então tem plantas que só podem ser plantadas na lua minguante, tem plantas que são para ser colhidas na lua minguante. Valer-se da E lua assim sem por diante. idolatrá-la. Sem idolatrá-la. Não é um panteísmo, como alguns pensam, não. É apenas ver na natureza realmente a presença de Deus. Né? A Mas natureza não é proclamando a existência de Deus. Não é essa um tipo de sabedoria, né? É um tipo de acredito que sabedoria sim. do interior, né? Bucólica, que vai, né? Que acontece ali. Acho muito Que a interessante. gente perdeu no mundo da cidade, né? O mundo urbano perdeu muito desse contato com a natureza. Então essa coisa de proteger a natureza, porque ela é criação de Deus. E de se perceber também como criatura, como a si mesmo. Eu sou ser humano, eu também sou criação de Deus. E criação, se a gente for pensar nesse mundo rural, é a mesma palavra que é usada para o gado. É a mesma palavra que é usada para o porco, para o cachorro, para a galinha. Então, da mesma forma que o cachorro, o porco, a galinha, o gado é criação que o homem tem que cuidar, o homem é criação de Deus e o Deus cuida desse homem. Eu me lembro, na minha Isso infância... é fantástico. Eles, até pelo o sol, eles sabiam mais ou menos que hora, né? Quantas horas de são. relógio, de jeito nenhum, sabe-se direitinho. Ou então, pelo formato das nuvens, eles sabiam quando ia chover muito, ou ia chover pouco, ou não iria chover. Aquela nuvem não vai se transformar em chuva. Eu cresci no meio disso, achei muito interessante isso. E esse conhecimento ainda existe. Exatamente. Ainda existe, isso que é fantástico. Então, eles preservam esse conhecimento até hoje. E enquanto existir o mundo rural no Brasil, eu acredito que isso ainda vai existir. E como é que as igrejas do protestantismo rural, como é que elas preservam toda essa herança, essa riqueza, esse legado da reforma protestante? Bom, existem características que são imprescindíveis para que algo assim seja preservado sem alterações. Uma das características é o fato de ser uma sociedade muito fechada, ou seja, há os casamentos chamados endogâmicos, casa-se com os próprios parentes, com aqueles que estão ali. Pessoas do grupo. Então, com isso, não existem casamentos com pessoas de fora do grupo, ou seja, não vão existir casamentos com pessoas que não pertencem àquela crença ou àquela igreja. Essa é a primeira questão. Ou àquela cultura. Então, isso se mantém. Outra questão também é que existe uma preservação da história do bairro rural, juntamente com a história da igreja. Sim. As duas coisas se confundem. Se misturam. A história da igreja, a história do grupo religioso, acaba sendo a história da formação também daquele bairro rural, daquela cidade. Então é comum, por exemplo, no aniversário da igreja, haver o histórico da formação. Então conta-se todo ano aquele histórico. Isso faz com que as crianças cresçam com essa noção de identidade. Eu pertenço a isso, eu faço parte dessa história. É uma igreja que tem memória. Tem memória e preserva a memória. Preserva a memória. A doutrina é uma coisa que é muito estimulada. Todos sabem ler e escrever, porque afinal de contas a escola existe ao lado da igreja, sempre esse ideal de Lutero. Criou-se a igreja, cria-se a escola. Né? Calvino mantém esse ideal e isso acaba chegando no nosso mundo rural também. Então todos sabem ler e escrever, todos conhecem a Bíblia, leem e conhecem muito a Bíblia, mas apesar disso tudo, eles ainda mantêm essa necessidade de se conviver o tempo todo entre si. Então, com isso, você tem reuniões, como é um mundo mais simples, você pode ter reuniões quase que diariamente na igreja. Sim. É uma possibilidade que no mundo urbano a gente já perdeu também. É muito mais difícil. Então, você se encontra sempre. Exato. Você tem a figura da escola dominical, que é onde você preserva a doutrina. Que esse é um ponto relevante. No mundo urbano isso está se perdendo também. Lá não, lá é um local, o dominical é uma coisa forte. E a identidade é tão forte, a ponto que aqueles que saem desse mundo rural e vêm trabalhar na cidade, ou vêm estudar na cidade, acabam se mudando, no dia do aniversário da igreja, eles obrigatoriamente retornam. É muito interessante que em todas essas igrejas que eu já visitei,
o dia do aniversário acaba acontecendo diversos cultos seguidos, porque a igreja não comporta tantas pessoas. Isso mostra a identidade, né, nessa necessidade de você estar presente ainda, apesar de estar morando longe. E é valorizar as raízes. Com isso, claro, a doutrina se preserva e toda essa história da reforma, toda essa história de ter conseguido chegar, a reforma ter chegado ao Brasil e ter conseguido chegar no mundo rural e ter construído aquela igreja, se preserva. Então, professora Lides, nós podemos dizer, o que você acha? Que o protestantismo rural será sempre um protestantismo reformado? Eu acredito que sim, exatamente por tudo isso que a gente acabou de conversar. Sim, as influências são muito pequenas, são raríssimas as influências de outros tipos de crenças, por exemplo, como pentecostais ou neopentecostais. Isso acontece muito no mundo urbano, próximo ao mundo rural. Mas no mundo rural, onde existe esse protestantismo rural, eu digo nesses locais onde existe protestantismo rural, ou seja, onde você tem uma igreja protestante que se instaurou antes de existir catolicismo e que acaba se transformando na igreja única naquele local. Você não tem a entrada de igrejas pentecostais. Então há uma resistência maior às inovações. Uma resistência muito grande. Okay. Nesses bairros rurais, onde já existia a igreja católica, onde a igreja protestante, no caso presbiteriano, ou qualquer outro que chegou, metodista, e formou uma outra igreja, você observa a entrada também de pentecostais. E aí você já pode ter um pouco mais de influência. Mas onde existe protestantismo rural de verdade mesmo, onde existe uma única igreja protestante, formando aquele bairro, no centro do bairro, com templo central, não só central fisicamente, como psicologicamente, socialmente e tudo mais, esse tipo de protestantismo, dificilmente ele vai sofrer transformação. Bem, professora, diante de tudo isso, dessa riqueza, cultura, dessa bagagem que é conservada, memória, raízes, como é que essa igreja de protestantismo rural prepara os seus obreiros, seus pastores? Certo. Eu vou responder essa pergunta puxando um pouco para Lutero novamente, viu? Pensando no Lutero, no tripé que você já acabou de mencionar tempos atrás, né, no tripé de Lutero, do Sola Scriptura, Sola Gratia e Sola Fide, o que a gente pode ver? Essa igreja no mundo rural também tem um tripé. Tripé que seria educação, missão e ética. Educação faz a Sola Scriptura, ou seja, cuidar das crianças, fazê-las aprender para estudar a Escritura. É uma igreja extremamente missionária. Muitos missionários saem dessa igreja. Eu posso lembrar, inclusive, que o primeiro seminário presbiteriano foi fundado também com alunos vindos de uma igreja rural, que é a Igreja Nova Friburgo, da qual eu acabei de falar. Um dos primeiros alunos, inclusive, era meu bisavô, Alberto Meyer. Resultado, você tem ali o preparo de missões e o preparo para pastorado muito forte nessas igrejas também. Né? Incentivo a missões. Assim como nasceu de uma missão, eles incentivam também os jovens a se prepararem para ser missionários. E, por fim, a ética, que é o quê? O preparo dessas pessoas para viver sola gratia o tempo todo. Então, sola fide na missão e sola gratia. Ou seja, eu preciso ter esse preparo ético de uma vida diferenciada. Sim. Então, todo mundo rural, o cristão do mundo rural, ele se diferencia dos bairros paralelos, dos bairros circunvizinhos, justamente pela sua ética, pela sua diferença de comportamento. Estilo de vida. Do estilo de vida. E isso acaba também levando ao preparo também desses jovens dessas igrejas, a vontade de se dedicar mais ao ministério pastoral. Por isso, muitos acabam também indo para seminários, se preparando para a missão. Muito obrigado, professora Lidice. Assuntos importantes e que são e geralmente não são tratados. Foram trazidos aqui hoje por você e que muito enriqueceu ao programa Redescobrindo a Reforma. Muito obrigado, até a próxima vez. Muito obrigado a todos vocês, agradecemos pela audiência e até o próximo programa Redescobrindo a Reforma.
Coleção Fundamentos Cristãos. Obras acadêmicas com visão cristã de mundo. Educação escolar cristã. História, conceitos e práticas pedagógicas. Organizado por Davi Charles Gomes. Da abordagem histórica da educação cristã às questões filosóficas da prática educacional, livro destinado a educadores de instituições de ensino que buscam a excelência na educação aliada à cosmovisão cristã reformada. Entre a Bíblia e a Espada, uma análise da filosofia e da teologia política em João Calvino, de Gerson Leite de Moraes. A obra apresenta uma perspectiva da filosofia e da política no pensamento do reformador João Calvino. O autor indica uma trajetória que ajuda a captar a lógica do Estado moderno e as origens da vida igualitária e laica que marcaram a existência livre desde Calvino. A primeira igreja protestante do Brasil, Igreja Reformada Potiguara, de 1625 a 1692, de Jaqueline de Souza. A obra relata o surgimento da primeira igreja protestante em solo brasileiro, fruto da ocupação holandesa no Nordeste, de 1630 a 1654. A Igreja Reformada Potiguara nasceu da união de índios e holandeses reformados e vem ser a primeira igreja evangélica indígena das Américas. Protestantismo e História, Brasil e França na visão de Émile Leonard. Organizado por Marconi Bezerra Carvalho, o livro reúne artigos do renomado historiador francês, que foi professor da Universidade de São Paulo de 1948 a 1950. A obra é indicada para historiadores, teólogos, estudantes, pesquisadores e interessados na história do protestantismo no Brasil. Calvino e a influência de seu pensamento. Ensaios brasileiros sobre Calvino e Calvinismo. Organizado por Davi Charles Gomes e Augustus Nicodemos Gomes Lopes, a coletânea de ensaios aborda a vida e a obra de João Calvino, sob a perspectiva da tradição protestante calvinista.